Boa noite, gente. Vamos começar hoje, a leitura do capítulo 7. Do capítulo não, da paráfrase do capítulo 7 do livro do Edinger, que é Bíblia e Psique. O título do capítulo do Edinger é Josué, Gedeão, Sansão e Ruth. Mas aqui nós temos um título que abrange o geral, né? A parte geral, que é a conquista, os juízes e o retorno do feminino. Então vamos começar, aqui nesse subtítulo, Josué, a transição do legislador para o guerreiro. Porque Josué foi um legislador, ele criou toda uma estrutura para o povo de Israel, e na época precisava. Ele criou assim, por inspiração de Deus, Deus concedeu tudo aquilo, e depois Moisés acabou estruturando em cima, dos 10 mandamentos, tudo. Bem, vamos começar a leitura então, A narrativa do Edinger, desse livro Bíblia e Psique, começa com a morte de Moisés e a ascensão de Josué. Psicologicamente, essa mudança de liderança representa uma alteração significativa na atitude do ego. Moisés foi o grande legislador, o mediador introvertido que recebeu a revelação na montanha, no Monte Sinai, e estruturou a psique através da lei. É interessante ele falar que é um mediador introvertido, Por quê? Porque geralmente, como que Deus se manifesta na psique? Se manifesta internamente, A Bíblia, ela fala como se aquilo lá acontecesse assim no mundo externo, Mas a maioria dos eventos que ocorrem são por meio de visões e sonhos, Então, assim, Moisés seria introvertido, por quê? Porque internamente ele tinha uma comunhão com Deus, E a maioria do contato que ele tinha com Deus via mediante o mundo interno, Via inconsciente. Então ele fala isso, Mediador introvertido que recebeu a revelação na montanha e estruturou a psique através da lei. A psique coletiva, no caso, A psique de Israel. No entanto, para a tarefa de entrar na terra prometida, isto é, para concretizar e viver a individuação na realidade prática, uma nova figura é necessária. Josué não é um legislador, mas um guerreiro e general. Ele representa a função executiva do ego, aquela que precisa agir, combater e conquistar espaço para o si mesmo no mundo real. A travessia do Jordão marca o segundo grande rito de passagem pela água. A primeira é pelo Mar Vermelho, paralelo à travessia do Mar Vermelho. Se o Mar Vermelho foi a dissolução que separou o ego da inconsciência materna do Egito, A consciência materna de Israel seria o Egito. Como se o Egito tivesse sido a mãe de Israel. Ali, o Egito praticamente amparou o povo, inicialmente, depois escravizou, quis reter ali na casa. O Jordão é o limiar final antes da realização, antes da conquista, da terra. As águas do Jordão se abrem e a Arca da Aliança, o símbolo central do si mesmo, vai à frente. Isso indica que nesta fase da individuação, o ego não age por vontade própria, mas segue o movimento autônomo do si mesmo. Então, assim, o si mesmo ali em Israel, ele tinha uma autonomia, Então ele falava, ele indicava para onde que era para ir e Israel tinha que seguir, Então, assim, porque Israel é como se fosse uma criança ainda, era um povo criança, ainda infantil, ainda nas fraldas, Então ele precisava de direção,
Edinger destaca que a entrada na Terra Prometida não é um final feliz de descanso imediato, mas o início de uma guerra incessante. A psique, ao tentar encarnar seus valores espirituais na realidade concreta, a terra de Canaã, encontra resistência. Os cananeus representam os complexos autônomos, os hábitos antigos e as energias pagãs que ocupam o território psíquico e que precisam ser deslocados ou transformados para que o si mesmo possa reinar. Então, acho interessante, tem uma parte aqui que ele fala. Então, na verdade, eu disse aí que Israel é como se fosse uma criança, mas na verdade, criança era no Egito, né? Ali ele não tinha autonomia nenhuma. Tudo era feito para ele, né? Para Israel, de qualquer jeito. Tinha que ser daquela maneira e acabou. Israel não podia decidir nada, porque era escravo, né? E aí, com essa saída de Israel, então é como se Israel se tornasse praticamente adolescente. Então ele está em busca de uma identidade, né? E é aqui que está, né? A Terra Prometida não é um final feliz de descanso imediato. É o início de uma guerra incessante, né? A psique, ao tentar encarnar seus valores espirituais na realidade concreta, encontra resistência. Então, olha só, então Israel não tem aquela identidade ainda, né? Ele não se apossou de Deus totalmente, né? Então a Arca da Aliança é levada, Israel não tem um lugar fixo, né? Então ainda está muito nômade, né? Então aqui fala, né? Os cananeus representam os complexos autônomos. O que são os complexos? São unidades que nós temos na nossa psique que envolvem emoções, pensamentos, um aglomerado que nós temos na psique, né? Um aglomerado temático, né? Então, por exemplo, se nós temos lembranças, emoções que nós vivemos com nossa mãe, nós teremos o complexo materno, né? Que é composto de quê? De emoções, sentimentos, lembranças, imagens que nós temos em relação à nossa mãe. A mesma coisa em relação ao pai. E aí vai. E temos o complexo da sombra, que configura tudo aquilo, todo o aglomerado, né? Daquilo que a gente não quer ser e que a gente rejeitou e foi para o inconsciente. Então, esse é o complexo da sombra. E aí vai, nós temos muitos complexos. Então, os cananeus representam os complexos autônomos, os hábitos antigos e as energias pagãs que ocupam o território psíquico, que precisam ser deslocados ou transformados para que o si mesmo possa reinar. Então, assim, é preciso um contato do ego, quer dizer, de Israel, com isso que é desconhecido, né? E Israel quer, a princípio, né, dar essa autonomia para o si mesmo, né? Para Deus, né, no caso. Jericó e o simbolismo do Herem, o anátema. A primeira grande batalha é a tomada de Jericó. A estratégia militar é, na verdade, um ritual religioso e psicológico, a circunambulação. O exército marcha ao redor da cidade por 6 dias, e 7 vezes no 7º dia, tocando trombetas. Edinger interpreta isso como a criação de um temenos, ou círculo mágico. Temenos quer dizer círculo mágico, né? Rodear um problema ou um complexo é uma forma de focalizar a energia psíquica sobre ele, até que suas defesas, os muros, caiam. O som das trombetas representa a vibração espiritual, a frequência de uma nova consciência que desestabiliza as estruturas rígidas do velho ego, né? Então, gente, assim, na psicologia, por exemplo, se a gente vai analisar um sonho, o que a gente faz? A gente faz uma circunambulação sobre determinado símbolo, né? A gente começa a investigar o que é isso que está aparecendo aí, né?
Que adjetivos, que características que isso tem, né? O que eu sinto em relação a isso, o que é que isso faz, né, no sonho, o que mais? E vários outros tipos de pergunta, né? Eu faço uma circulação, eu vou rodeando o símbolo, né? Então a mesma coisa é o que se faz com Jericó, né? Jericó é um povo, é uma cidade difícil, né, de se comandar. Por quê? Porque tem um muro forte. Então as pessoas, outros povos, tentavam atacar ali, não tinha jeito, né? Então é como se Jericó representasse esse grande problema, né? Alguma coisa que é insolúvel em nós, né? A gente bate a cabeça, a gente faz de tudo e não consegue transpor aquele muro, né? E aí, após a queda dos muros, surge um conceito difícil e perturbador para a mente moderna: o Erém, ou o anátema. A ordem divina é destruir tudo na cidade, homens, mulheres, animais, e não saquear nada para proveito próprio. Todo despojo é consagrado a Yahvé, através da destruição, ou no caso dos metais, levado ao tesouro do santuário. Psicologicamente, o Erém, o anátema, é de vital importância. Ele representa o perigo de o ego se aproximar das energias liberadas pela superação de um complexo. Porque quando a gente supera um complexo, quando a gente torna ele consciente, a energia que ele havia levado para o inconsciente, não ele levado, que nós reprimimos, né? Quando a gente reprime um complexo, vai uma energia com esse complexo, né? O complexo é como se fosse algo vital de nós mesmos. É uma vida em nós. E ele pode ser representado, inclusive, por pessoas em sonhos, né? Por pessoas desconhecidas, às vezes por pessoas conhecidas, né? Então, o complexo é como se fosse uma pessoa dentro da gente, né? E na medida que a gente supera ele, que a gente torna ele consciente, a gente traz a energia de volta para nós, né? Essa energia do complexo passa a fazer parte da nossa consciência. E ela pode ser direcionada ao ego. O ego pode tentar se apropriar dessa energia, né? Quando derrubamos uma barreira interna, Jericó, liberamos uma enorme quantidade de libido, de energia psíquica. Se o ego, em sua ganância, tentar usar essa energia para seu próprio engrandecimento, poder pessoal, vaidade, ocorre uma reinflação perigosa. Como que o ego pode fazer isso? Utilizando essa energia psíquica, porque ele vai se sentir muito bem, né? A princípio, né, quando um complexo desses ele é integrado na nossa consciência, a pessoa se sente muito bem, ela se sente poderosa, com mais energia, mais disposição. Nada parece ser barreira para ela, principalmente se a pessoa fica inflada, né? Então, Edinger é cirúrgico ao descrever esse processo. O anátema é uma medida de proteção psíquica. Quando uma grande realização é alcançada ou uma vitória sobre o inconsciente é ganha, o perigo de inflação é imenso. O ego tende a dizer: eu fiz isso, essa energia é minha. O Erém insiste que a energia pertence a Deus, ao si mesmo. Então é por isso que não se pode deixar nada vivo, se aproveitar nada, né? Israel não pode aproveitar nada ali de Jericó. O sacrifício total do despojo significa reconhecer que o poder liberado é transpessoal e não deve ser assimilado pelo ego pessoal. A violação dessa regra, como no caso de Acã, que roubou uma capa e ouro, leva à contaminação e à derrota coletiva, pois a integridade da relação ego-si mesmo foi quebrado pela apropriação indébita. Então, no caso de Acã aqui, né, por causa dele, né, ocorre toda uma derrota coletiva.
Portanto, a destruição total não é crueldade histórica, mas uma imagem da necessidade rigorosa de pureza na atitude psíquica durante as fases críticas de transformação. O velho deve morrer completamente para que o novo possa viver sem contaminação. Então, assim, gente, essa explicação do Edinger, né, nós podemos fazer uma analogia para a nossa própria vida, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer análise, vai fazer terapia, ocorre nos estágios iniciais, quando se começa a analisar o inconsciente, a pessoa tem insights, ela descobre coisas sobre si mesma, ela se acha, começa a se achar melhor que as outras pessoas, porque aí eu tô me conhecendo, eu tenho consciência do inconsciente, ela não tem. Nossa, essas pessoas são todas ignorantes, né? Então, o início da análise, né, 2, 3 meses de análise, que a pessoa começa a ter resultado de integrar complexos, assim, complexos mais fáceis, né? Então ocorre esse fenômeno, né? Mas no âmbito coletivo também pode ter ocorrido, né? No caso aqui de Israel, né? Historicamente, e a explicação seria a mesma, né? Então Israel ainda é como se fosse um adolescente, aquele ego que quer se apropriar, né, a novidade, quer formar uma identidade nova, né? Então, vamos continuando, né? O milagre do sol, parando o tempo. Outro episódio marcante de Josué é a batalha de Gibeon, onde ele ordena que o sol e a lua parem para que ele tenha tempo de completar a vitória. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Edinger interpreta o parar o sol como um feito de extraordinária concentração de consciência. O sol, simbolizando a consciência e o fluxo do tempo, é detido pela vontade heróica. Psicologicamente, isso corresponde àqueles momentos de crise ou de insight criativo, onde o tempo subjetivo parece cessar. Então, assim, nos momentos onde nós temos insight, né, onde nossa energia fica em alta, parece que o tempo demora a passar, nós ficamos muito presentes, né? É como ocorre quando a gente é criança. Quando a gente é criança, isso ocorre muito também, né? Aquela fase assim, parece que o tempo não passa quando nós somos crianças, né? Então, o ego alinhado com si mesmo é capaz de sustentar um estado de alta tensão e luminosidade consciente, por mais tempo do que o natural, a fim de resolver um conflito ou realizar uma tarefa essencial. É a capacidade de transcender o fluxo natural e cíclico da psique, para impor uma direção consciente definitiva. Marcelo, não sei, tá sendo tranquilo aí para você? Tá sendo, tá sendo fácil aí? Qualquer coisa você dá um toque aí, tá bom? Comenta alguma coisa. Vamos lá, o período dos juízes, o ciclo de fragmentação. Com a morte de Josué, entramos no livro dos juízes. É um período caracterizado pela falta de uma autoridade central. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, isso representa uma fase de instabilidade. O ego não tem um rei, uma estrutura central unificada e estável. A psique oscila entre a fidelidade ao si mesmo, Yahvé, e a regressão aos instintos naturais e à inconsciência, os deuses de Canaã, Baal e Astarteia. Astarte, né? Edinger descreve o padrão cíclico deste livro. Apostasia, o povo esquece Yahvé e serve aos deuses da fertilidade, regressão da libido ao princípio do prazer. Opressão. Como consequência, eles caem sob o domínio de tiranos estrangeiros. O ego é invadido por complexos autônomos e perde sua liberdade.
Arrependimento. O sofrimento gera consciência e o povo clama por ajuda. Libertação. O si mesmo suscita um juiz ou herói carismático para libertar o povo e restaurar a ordem temporariamente. Então, esse livro dos Juízes passa por esse padrão cíclico, né? Apostasia, o povo esquece, opressão, aí ele é oprimido pelo povo estrangeiro, pelos que depois, né, no Novo Testamento são chamados gentios, né? O arrependimento e aí a libertação, né? Aparece um juiz que liberta o povo, um juiz que tem uma conexão, né, com Deus. Então é interessante, né? Essa parte aqui. Este ciclo reflete a luta diária do processo de individuação. Não é uma linha reta, ascendente, mas uma espiral de quedas e recuperações, onde a consciência é gradualmente forjada através do conflito repetitivo com a sombra e os instintos. Então é isso que ocorre na nossa vida, né? Nós nos esquecemos, né, que temos um centro, né, um si mesmo que controla a nossa vida, né? O nosso ego tem aquela ilusão de que ele controla, né? De que as coisas na própria psique dele, que ele controla as coisas da vida, ele quer controlar, ele reclama, né? A opressão, então o domínio, né? Ocorrem coisas assim fora do nosso domínio na nossa vida para nos rebaixar. Por quê? Porque nós estamos inflados, né? Nós estamos nos sentindo no alto, né? Essa aí é a apostasia. Então ocorre a opressão para nos colocar no nosso devido lugar. E aí nós nos arrependemos e ocorre a libertação, né? Aí o si mesmo aparece na nossa vida. Gedeão, a força na fraqueza e a seleção divina. Gedeão é um exemplo clássico desse herói improvável. Ele se apresenta como o menor da família mais pobre de Manassés. Essa inferioridade é paradoxalmente sua qualificação. O si mesmo muitas vezes escolhe os aspectos menos diferenciados e mais humildes da psique para renovar a vida, pois o ego estabelecido e forte geralmente é rígido demais para ouvir a voz divina. O episódio do velo de lã, Gedeão pede um sinal, que o orvalho molhe apenas a lã e não o chão, e depois o inverso. Mostra a necessidade empírica de testar a realidade do inconsciente. Quer dizer, uma necessidade de testar o inconsciente na prática, né? De ter algo substancial, né? Como se testasse se aquela realmente é a vontade de Deus, né? Se é Deus mesmo que revelou aquilo, né? Gedeão não aceita a vocação cegamente. Ele dialoga, testa e verifica. Isso demonstra uma atitude de ego que, embora obediente, mantém sua função discriminadora. E é a função do ego, né? Manter a discriminação, diferenciar as coisas, né? O ponto alto da narrativa de Gedeão é a redução do exército. Ele começa com 32 mil homens para enfrentar os midianitas, mas Yahvé diz que é gente demais, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O exército é reduzido primeiro para 10 mil, retirando os medrosos, e finalmente para apenas 300 homens, selecionados pela forma como bebiam água no rio. Aqueles que levavam a água à boca como cães, mantendo-se alertas, em vez de se ajoelharem e perderem a vigilância. Então, olha só, né? A seleção que é feita, né? Do exército. Então, o homem, ele insiste em confiar na quantidade, mas Deus, né? Ou si mesmo em nós, não vai pela quantidade. A quantidade é para o ego, né? O ego acha que a quantidade é mais força,
é volume, torna maior, mas isso não tem nada a ver, né? Se a gente tiver fé, aquela convicção, né, invisível no sagrado da nossa vida, as coisas são transpostas com facilidade, né? Edinger comenta sobre a essência qualitativa versus quantitativa da psique. A redução do exército de Gedeão de 32 mil homens para 300 ilustra um princípio psicológico profundo. Na batalha espiritual ou psíquica, a quantidade não importa, mas sim a qualidade da consciência. O grande número representa os valores coletivos, as opiniões de massa e as identificações de grupo. Estas são inúteis no confronto individual com a sombra, os midianitas. Né? Então, nada disso serve, né? Os valores coletivos. Né? E nós falamos anteriormente, né, sobre esses valores coletivos. São os valores da massa. Né? O nosso ego quer se identificar com esses valores coletivos. Se não me engano, nós falamos sobre isso no livro anterior que nós estudamos, né? Que é sobre os dizeres de Jesus, né? Do Sanford. Então, lá fala sobre essas identificações de grupo, né? E Cristo condena isso. Então, estes valores, né, coletivos são inúteis no confronto individual com a sombra. A vitória depende de uma minoria selecionada de atitudes psíquicas que estão alertas, vigilantes e não sucumbem ao confronto ou à inconsciência. Ajoelhar-se para beber. O si mesmo opera através da concentração intensa de uma pequena porção de consciência, não através da força bruta da massa, não através da inconsciência, do inconsciente, né? Então, a gente sabe o quanto essa força bruta da massa pode ser perigosa, né? Quando uma massa de pessoas assim fica excitada emocionalmente, né? Pode acontecer, né, um tumulto e um crime coletivo, né? Isso pode ser forte, é uma força bruta, né? Mas nada disso é mais forte do que uma pessoa que tem uma consciência muito aguda de algum problema, né? Agora vamos passar para Sansão, o herói solar e a tragédia da pulsão. Sansão é uma figura complexa e trágica. Seu nome, Shinshon, deriva de Shemesh, sol, identificando-o como o herói solar. Ele é um nazireu, desde o ventre, consagrado a Deus, o que é simbolizado pelo cabelo não cortado. O cabelo representa a conexão instintiva com a fonte da libido espiritual. É a força que cresce naturalmente sem a intervenção da vontade do ego, né? Então, o cabelo, ele é algo assim da vida, né? Ele nasce automaticamente, né? Ele vai crescendo. Então, ele representa a fonte da libido, né? Muitas vezes o cabelo nos sonhos pode representar, né, uma fonte de água. Por exemplo, um tempo atrás, né, um amigo, né, um amigo me procurou com um problema na cabeça. Ele estava perdendo cabelo na cabeça, né? Isso aí por estresse, né? Isso aí pode ocorrer por estresse. E ele tentou remédio e tal e não conseguiu dar jeito. E ficava aquela região sem cabelo, só aquela região. Não é que ele era calvo, né? Uma perda de cabelo por estresse e uma região grande, né? Um círculo. E aí o que aconteceu? Ele reclamava que nos sonhos dele, a mulher estava traindo ele, né? Então tinha essa temática aí. Analisando o sonho, através de um insight dele, pelas associações dele lá, chegou-se à conclusão
de que ele se lembrou, né? Ele se culpava de ter traído a mulher. Então ele tinha um desejo inconsciente de que a mulher traísse ele, né? E ele tinha muito ciúme da mulher dele, né? Ele tinha um ciúme doentio, né? Então a análise desses sonhos repetidos, né, em que a mulher traía ele, na verdade indicava, né, um desejo inconsciente de que ela traísse. Por quê? Porque ele havia traído, né, e por culpa, né, ele tinha um desejo inconsciente de que ela traísse, né? E por causa desse desejo ele tinha o ciúme dela, né? Ao mesmo tempo em que ele desejava que ela o traísse, ele tinha esse ciúme dela. Então, assim que ele teve o insight, ele conseguiu ficar consciente disso, ele teve um sonho aonde ele estava no deserto e ele encontrava uma fonte fluindo no deserto, onde ele saciou a sede dele. Uma semana depois, ele mostrou para mim que o cabelo dele começou a crescer. E olha só interessante, né? A analogia da fonte de água no deserto com o cabelo. E isso confirma isso aqui que o Edinger está falando, né? De que o cabelo representa a conexão instintiva com a fonte da libido, a fonte da energia espiritual, né? Essa energia que surge no deserto, né? Essa água, essa força de vida, né? Então, é uma amplificação aqui que eu estou fazendo, né? Para a gente ver como que isso que o Edinger fala é real, né? No entanto, Sansão é um herói de contrastes extremos. Ele possui uma força física sobrenatural, mas uma fraqueza moral e psicológica evidente. Ele é impulsivo, guiado pelo desejo e constantemente enredado pelo feminino negativo. O episódio do leão é central. Sansão mata um leão com as próprias mãos e mais tarde encontra um favo de mel na carcaça do animal. Daí surge o enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Psicologicamente, o leão representa a paixão indomada, o afeto devorador. Matar o leão significa superar e transformar essa energia instintiva perigosa. O mel que surge da morte do leão simboliza a doçura, a sabedoria ou o valor nutritivo que é ganho quando uma paixão é transformada em vez de reprimida ou atuada cegamente. É a substância da alma extraída da experiência passional. Então temos esse episódio, né, do leão aqui em Sansão. Ele mata, né, o leão e encontra mel, né? Quer dizer, que representa, né, a doçura, a sabedoria. É como se Sansão tivesse integrado isso, né? Mas a tragédia de Sansão culmina com Dalila. Ela personifica a ânima em seu aspecto traiçoeiro, que seduz o ego para entregar seu segredo e sua força. Ao revelar a fonte de sua força, o cabelo, e permitir que ele seja cortado, Sansão viola o seu voto de consagração. Ele perde sua conexão com si mesmo e torna-se um homem comum, cego e escravizado pelos filisteus. A cegueira e o trabalho forçado de girar o moinho são imagens da perda de consciência e da queda na rotina mecânica e sem sentido, né? Então, olha só, ele perde, né, a conexão com si mesmo. E o si mesmo é o sentido. Ele é o nosso centro, né, o centro da nossa psique. Então, sem ele, nós ficamos cegos na vida. Nada faz sentido. Parece que somos tomados pela rotina, né? Como no caso de Sansão rodando o moinho. Mas a história não termina na derrota. O cabelo cresce novamente. No final, no momento final, Sansão, cego e humilhado, ora a Yahvé uma última vez. Ele abraça as duas colunas centrais do templo de Dagon e as derruba, morrendo junto com seus inimigos.
Edinger vê nisso um sacrifício redentor. A morte de Sansão é o seu momento supremo. Ao derrubar as colunas, ele destrói a estrutura da falsa consciência, o templo do deus filisteu, que o aprisionava. É um ato de mortificácio, que leva à transformação. Mortificação, um ato de mortificação. Embora Sansão não tenha conseguido viver a integração dos opostos, sua força e sua fraqueza permaneceram cindidas. Então, a força não encontrou a fraqueza dentro dele, não se tornaram unas. A sua morte sacrificial limpa o terreno. Ele prefigura o destino do ego, que ao se esgotar nas suas contradições, deve eventualmente colapsar para que algo novo possa surgir. Então, Sansão não conseguiu integrar os opostos, a fraqueza e a força. Então, ele teve que morrer. Esse ego, teve que morrer. Sansão é o protótipo do indivíduo que carrega um carisma divino, o espírito, mas cujo vaso humano, o caráter, é frágil demais para contê-lo, resultando na quebra do vaso. E agora vamos passar para Ruth aqui, Com o livro de Ruth, o tom da narrativa muda drasticamente. Saímos dos campos de batalha sangrentos e da turbulência masculina dos juízes para uma história pastoral, feminina e focada no relacionamento. Psicologicamente, isso marca uma mudança necessária de fase. Após a diferenciação agressiva e a luta pelo poder, logos, a psique precisa reconectar-se com o princípio de conexão, lealdade e sentimento, que é Eros. A história começa com fome e morte. Noemi perde marido e filhos em terra estrangeira, Moabe, e decide voltar para Belém. Ruth, sua nora moabita, recusa-se a abandoná-la, preferindo o famoso voto de lealdade, Aonde quer que fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Ruth representa uma figura da ânima estrangeira, que decide integrar-se conscientemente ao destino do ego religioso. Noemi, Israel. O fato de ela ser moabita, é crucial. Os moabitas, descendentes do incesto de Ló com sua filha, representam uma origem sombria e rejeitada. A aceitação de Ruth na linhagem de Israel simboliza a integração da sombra, ou de aspectos totalmente excluídos da psique. Vou fechar aqui. Melhorou aí, Marcelo? Então, a aceitação de Ruth na linhagem de Israel simboliza a integração da sombra ou de aspectos anteriormente excluídos da psique. O estrangeiro, dentro de nós, traz uma vitalidade nova e necessária. O cenário da eira, onde Ruth se deita aos pés de Boaz, é carregado de simbolismo. A eira é o lugar onde o trigo é separado da palha, um local de julgamento, de separação da essência, quer dizer, de separar o joio do trigo, E também de fertilidade. Boaz assume o papel de Goel, o resgatador ou redentor. Na lei hebraica, o parente próximo tinha o dever de resgatar a propriedade e a linhagem do falecido. Psicologicamente, Boaz representa uma figura do si mesmo ou de um ego maduro e responsável, capaz de redimir os aspectos viúvos e empobrecidos da alma, que é Noemi e Ruth. O casamento de Boaz e Ruth é um hierosgamos, um casamento sagrado. Ele une o masculino estabelecido e rico, Boaz, com o feminino estrangeiro, leal e humilde, Ruth. Dessa união nasce Obed, o avô do rei Davi.
Edinger enfatiza a magnitude desse evento simples. A história de Ruth não é apenas um idílio rural, né, um paraíso rural, é o elo perdido essencial da genealogia da consciência messiânica. Ruth, a estrangeira, torna-se a bisavó de Davi e, portanto, uma ancestral direta de Cristo. Isso nos ensina que o Salvador, ou o si mesmo realizado, não nasce apenas da pureza da lei e da tradição, Israel, mas requer a infusão do sangue estrangeiro, do elemento eros da terra e da sombra, transformados pela lealdade. Olha que interessante, né? E isso ocorre o tempo todo na Bíblia, né? Deus, por exemplo, dá preferência não para o primogênito, não para aquele que o homem valoriza, mas para aquele que o homem vê como inferior, como mais novo, como menor, né? E no caso aqui, Ruth era uma pessoa assim, né? Se a gente for considerar Israel na época, né? Era uma estrangeira. Que valor tem um estrangeiro, né? Perto de Israel e de seus filhos, né? A redenção da psique depende da capacidade do ego de aceitar e integrar o outro, que vem de fora das fronteiras estabelecidas da consciência. Então, é essa capacidade do ego de aceitar o que vem do inconsciente, aquilo que ele reprimiu por tanto tempo, que é estrangeiro, muitas vezes, né, nos sonhos, aquilo que é desconhecido em nós pode vir na forma, por exemplo, de um extraterrestre, de um alienígena, né? Ou de um povo estrangeiro, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa pode sonhar com russos ou japoneses, chineses, né? A China pode estar invadindo, e isso pode simbolizar conteúdos inconscientes que estão invadindo a consciência da pessoa, né? E se ela for receptiva, souber lidar com esses conteúdos, né? Pode ser que esses chineses, japoneses, se naturalizem, né, na psique e se tornem amigos, né? Vão colaborar aí com a personalidade como um todo. Então, a inclusão de Ruth prepara o caminho para a monarquia davídica, né, o rei Davi, que representa um estágio de maior integração e centralização da personalidade. O si mesmo, que antes operava através de juízes esporádicos em tempos de crise, agora começa a buscar uma encarnação estável e dinástica. A preparação para a totalidade, rumo ao Cântico dos Cânticos. Edinger encerra sua análise deste ciclo conectando a figura de Ruth e a linhagem de Davi ao desenvolvimento futuro da sensibilidade religiosa que culminará na literatura sapiencial e no Cântico dos Cânticos. A brutalidade da conquista de Josué e a instabilidade dos juízes eram fases necessárias de separação e afirmação. No entanto, a totalidade não pode ser alcançada apenas pela espada. É interessante, né, gente? Eu chamei aí Israel de adolescente, né, que era infantil enquanto estava no Egito, depois passou pela fase da adolescência e aí começa a namorar, né, em Ruth, né? Então, em Ruth nós temos uma história, um romance, né? Ali. Então, ocorre uma integração na psique, né? Uma interação com a ânima, né? Se a gente for ver internamente. A chegada de Ruth insere a dimensão do amor humano leal como um veículo para o divino. A relação com Deus deixa de ser apenas obediência à lei, Moisés, ou submissão ao poder guerreiro, Josué, Gedeão, para começar a incluir a dimensão da intimidade e da relação amorosa mútua. Isso aponta para o futuro da psique hebraica e ocidental, a descoberta de que a relação entre o ego e o si mesmo pode ser vivida como um matrimônio místico.
O amor de Ruth por Noemi e a redenção de Boaz prefiguram a união da alma com Deus, descrita misticamente no Cântico dos Cânticos, onde o divino não é apenas o Senhor dos exércitos, mas o amado da alma. E a gente pode ver também, né, gente, na parábola de Cristo do casamento, né? Onde muitos são convidados e poucos aceitam o convite, né? E ali existe a união, né? Assim, o capítulo 7 traça um arco completo, da conquista violenta do espaço psíquico, Josué, à fragmentação e luta contra a regressão, Juízes, culminando na cura e na unificação através do princípio feminino de conexão. E é interessante, né, que como Ruth passa isso, ela será a avó de Jesus. E Jesus traz esse princípio feminino do sentimento, né? O amor. Jesus vai falar dos mandamentos de Deus não como eu vou dizer assim, uma obrigação. Ah, eu tenho que seguir esse mandamento, essa lei, né? Como os fariseus faziam, né? E aquilo era muito frio. Jesus trouxe o verdadeiro amor. Ele coroou, né, os 10 mandamentos, toda a lei judaica, por meio do amor. Né? Jesus veio e colocou a cereja no bolo. Né? Então, é a jornada da psique que luta para estabelecer seu território, enfrenta seus monstros internos e, finalmente, aprende a amar e a integrar o que é estranho, gerando assim a linhagem real, de onde nascerá o símbolo maior da totalidade, que é Cristo. Então, terminamos aqui, gente. Que capítulo interessante e bonito, né? Como o anterior também, né? Eu gostei muito do anterior e gostei desse aqui, né? Interessante. Bem, então vamos finalizar aqui. Obrigado a todos aí por, pela assistência, né? Por assistir aí e poder participar disso, poder estudar conosco, tomar consciência, né? Desse lado psicológico e simbólico da Bíblia. Tá? Então, agradeço a todos, ótima noite.